quando uma pessoa faz um concerto com Deus, entre aspas, na véspera, e logo em seguida ele morre, né? Para um CCB ele fala, nossa, aquele irmão lá é privilegiado. Por quê? Ah, porque ele foi com as vestes branquinhas, não manchou as vestes, não tinha um pecado, né? Não tinha um pecado. Então ele foi limpo. Esse aí, se ele creu mesmo, e se ele creu na CCB, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Se ele creu mesmo que essa era a graça, que esse era o caminho, e ele batizou, ele tá limpinho, ele tá, nessa hora ele tá tranquilo. Então, nada melhor do que isso. Mas a minha mãe entrou em desespero. E isso fala muito sobre CCB. Às vezes parece ser uma coisa simples, mas esse fato da minha mãe entrar em desespero por eu pedir o batismo, eu quero me batizar, a minha mãe entra em desespero, isso fala muito sobre CCB. Porque a ideia da minha mãe era exatamente a doutrinação que ela recebeu depois que você batizar, você tem que se sustentar salvo e se salvar pelas suas obras. E se você cometer um pecado, um jovem de 15 anos, se você fornica, se você cai no pecado de fornicação, você perdeu a sua salvação. Já era, mas sujou as vestes. E, Simão, tem alguns sem CCBanos falar, que falam sem assim, falar que você tem uma carreira a zelar dentro da CCB. Tem alguns CCBanos que eu já escutei na época que eu me batizei lá dentro que falava assim para mim. Se você pecar, porque pecado, para ficar claro aqui para a galera da live que não sabe, não entendeu o que a gente está tentando trazer aqui a alusão, para o CCBano funciona assim. Pecado para os irmãos da congregação que estão no Brasil é quando tem o adultério, a prostituição e para o jovem a famosa fornicação. Se um jovem de 15 anos como Simão se batizou na congregação e ele tem uma namorada lá e ele caiu em pecado de fornicação, o ancião não vai tratar esse caso com um caso que precisa ser orientado, precisa ser discipulado ali. Não, ele simplesmente vai falar que o jovem perdeu a sua salvação, perdeu a sua liberdade. E a questão da liberdade, que é o que a gente vai conversar mais para frente, é algo que o CCBano zela muito, mas ela com alegria. O CCBano tem prazer em zelar pela sua liberdade. Porque pro CCBano tá lá dentro, tocando, sendo auxiliar, pregando, seja o que for, para eles isso é uma honra. Você quer tirar a honra do CCB, você fala que ele está sem liberdade. E isso é tão pesado, mas tão pesado, que tem alguns irmãos que eu já conversei, que já falaram, Simão, que quando comentou com um amigo CCBano que tinha perdido a liberdade, não frequentou mais a casa dele, ele é tido como um leproso. E ele pisou no sangue de Jesus. É